Salve, salve pessoal do Seu Negócio Digital, aqui é Iago Lopes na área, trazendo mais um conteúdo maroto pra vocês. Dessa vez no formato um pouquinho diferente, tá? Eu vou estar aparecendo muito mais aqui na tela, não vai ter mais slide, a gente vai tentar esse formato pra ver se fica legal também. Então, se você gostou desse formato, você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui nos comentários se você prefere assim, se prefere com os slides, como é que fica melhor. Eu sei que pode assustar um pouco, mas o conteúdo vai ser legal, eu garanto, tá bom? Então antes da gente começar o vídeo, já deixa o like aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações, né, o famoso sininho, e vamos embora pro vídeo. Roda a vinheta! Porque não tem vinheta? Não? Né? Não? Tá, mas seria legal a vinheta, não? No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre histórias que vendem, né? O uso de histórias aplicadas a uma oferta, a um texto, um roteiro de vídeo, qualquer coisa do gênero, é algo muito útil que você pode utilizar nos seus produtos, nos seus serviços, né? E eu vou trazer para você aqui um pouquinho de como funcionam as histórias para a área de vendas, para a área de marketing, para a área de publicidade, enfim, coisas do gênero. Só que antes de eu começar a conversar sobre isso, a gente tem que entender uma coisa. Desde que o mundo é mundo, histórias são contadas pra gente todo santo dia. Na época das cavernas, já tinha lá os brucutu fazendo lá as pinturazinhas na parede, explicando o que estava acontecendo com eles, e muitas vezes eles comunicavam através dessas histórias. No Egito, você vai ter também aquelas pinturas dos faraós e tal, toda aquela história que você já tá ligado, que eu sei que você é inteligente e você já lembrou disso. Mas uma coisa que pouca gente consegue juntar com a outra é o fato, por exemplo, de que histórias estão presentes no nosso dia a dia em todas as situações. Este vídeo, por exemplo, existe uma história por trás. A sua oferta pode e deve ter uma história por trás. Assim como filmes têm histórias, copies têm histórias, jornais podem ter histórias, muitas coisas podem ter histórias. E muitas vezes essa história vai servir para quê? Para que você consiga criar uma certa empatia dos personagens, eu vou explicar isso depois, com a tua audiência e conseguir levar ela a tomar uma decisão de forma mais fácil, né? Então, falando um pouco diretamente agora, eu vou trazer para vocês um checklist com 8 itens indispensáveis para uma boa história conseguir vender, beleza? Então, vamos embora! Item número 1, o personagem. Ah, Iago, é óbvio que tem que ter personagem na tua história. Tudo bem, mas falando sobre o personagem principal, pelo menos, tem algumas dicas que são bem legais da gente passar para vocês. Por exemplo, o personagem principal, ele pode e deve muitas vezes ser a personificação do teu prospecto, do teu avatar, certo? E agora, como é que eu faço isso? Vamos lá. Essa produção, essa é a centésima oitava vez que a gente repete isso aqui nesse canal. Invistam o tempo que for necessário para fazer um avatar, criar um avatar, uma persona de qualidade. Não negligenciem essa parte, certo? Prestem muita atenção quando vocês estiverem fazendo esse tipo de coisa. Não é um passo que você possa sair fazendo de qualquer jeito. Se você tiver um bom avatar, bem estruturado, bem próximo para quem você quer vender, com certeza os outros passos vão ficar muito mais simples. Mas aí você vai me dizer, Iago, como eu sei se o meu avatar, minha persona, está ok, está top, está no nível que eu consigo utilizar para facilitar toda a minha vida? Eu te digo como. A gente lançou recentemente, está em pré-venda na real, tá? O livro Copywriting Lucrativo, e dentro dele, um dos bônus que a gente oferece é um template, um layout muito completo para te ensinando do zero como criar um avatar persona, e nele você vai encontrar uma série de perguntas que eu tenho certeza que você não fez, mas que são indispensáveis também. Então, o link vai estar aqui na descrição se você quiser conferir, o livro está na promoção, na pré-venda, clica aqui embaixo na página que você vai ter um desconto especial porque você está assistindo esse vídeo, beleza? Mas vamos embora! Feito o teu avatar persona, você vai ter uma identidade. Essa identidade você tenta jogar dentro do teu personagem, certo? Esse personagem, ele vai ser aquela pessoa que vai passar por todas as dificuldades, todas as mudanças e vai conseguir chegar no objetivo final da história. Seja ele negativo ou positivo, vai depender da tua finalidade, tá? Mas falando de vendas, ele vai ter que passar por uma transformação. Para que serve isso? A partir do momento que eu, enquanto prospecto, eu quero comprar alguma coisa, eu vejo uma história e essa história tem um personagem que parece comigo, eu começo a me incluir naquela história. Se aquele personagem vence um problema que eu tô passando, consequentemente, eu vou entender que a solução que serviu para ele também vai servir para mim, porque somos parecidos. Entendeu agora por que o personagem tem que ser muito próximo da tua audiência, do teu avatar? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! É por isso. Então, isso deixa a gente no item número 2. Ambiente.
Iago, para que serve o ambiente? O ambiente dentro de uma história, ele literalmente vai deixar tudo mais próximo do teu avatar. Quando você ambienta a tua história num cenário que pode ser próximo do que o teu avatar está inserido, vai ser muito melhor para ele conseguir criar identificação, tá? Então crie um ambiente que seja fácil de reproduzir. Iago, mas eu quero fazer uma história que ela é épica, ela é uma história fictícia. Tudo bem, mas isso vai cada vez mais distanciar o teu avatar da tua venda. E se a gente está falando de uma história para vender, quanto mais distante ele tiver, mais difícil vai ser ele enxergar a tua solução como a solução definitiva para o problema dele. Beleza? O item número 3 do nosso checklist é o conflito. Conflito nada mais é do que um problema, né? Um acontecimento, algo que realmente, é como o próprio nome diz, é um conflito que a tua história vai ter, um perrengue que o teu avatar vai passar, que o teu personagem vai passar. E esse conflito, muitas vezes, é um conflito tradicional que o teu avatar passa todo santo dia. Então, percebam o que eu falei, se você tem um avatar persona bem estruturado, bem trabalhado, sabe exatamente o que o teu cliente está passando, né? Sabe exatamente o que o teu cliente está enfrentando no dia a dia dele, qual o problema, qual é a dor dele. Então, prestem atenção. O conflito na tua história pode e deve ser uma dor ou uma dúvida que o teu cliente passa. Porque, de novo, a história vai gerar empatia. Essa empatia vai fazer o cliente se identificar com o problema que o personagem passa, porque é o mesmo problema que ele passa. Consequentemente, a solução que serve para o teu personagem, em tese, serve para o teu cliente. Entendeu? Por isso que quanto mais você souber dele, mais próximo dele você vai ficar, e mais essa história vai se aproximar dele, e mais ele vai ficar tendencioso a comprar o teu produto ou serviço. Certo? Vamos seguindo. O item número 4 do nosso checklist é a sugestão fatal. O que eu quero dizer com isso? Sugestão fatal nada mais é do que, dentro do marketing, é claro, dentro de textos de histórias para vender, de histórias de venda, a sugestão fatal nada mais é do que uma predileção do futuro, ou seja, o futuro sem a resolução do conflito é trágico. Então, sei lá, vamos botar aqui o exemplo que o conflito que você colocou na sua história é que as pessoas estão procurando, você é da área de saúde e vende um produto de emagrecimento, vamos botar aqui, tá? Só pra gente exemplificar. E aí, o seu produto, você colocou na história que o conflito da tua história é que as pessoas estão procurando remédios para emagrecer que prometem milagres. E aí, um dos conflitos que aconteceram foi que a pessoa tomou um remédio desse e acabou morrendo. E aí a sugestão fatal que vai acontecer dentro da tua história é, no mesmo texto, tá? Estamos seguindo aqui a mesma linha lógica. Histórias como a dessa pessoa que procurou esse remédio vai continuar acontecendo, ou seja, mais pessoas vão continuar morrendo, enquanto uma solução não for apresentada para o mercado, ou não for apresentada para esse personagem, entendeu? Então, assim, vai depender muito da tua criatividade, mas ao mesmo tempo vai depender muito da necessidade do teu segmento. Cuidado com o conflito. Um conflito muito mirabolante, não próximo da realidade do teu cliente, vai afastar ele. Se o teu cliente não procura remédios milagrosos dentro dessa realidade, tá? Não procura remédios milagrosos, não adianta colocar esse tipo de conflito, porque não é a realidade dele. Mas se ele procura, use esse exemplo e use o que pode acontecer de ruim. Eu tô falando a morte só como um exemplo, mas eu não entendo muito dessa área, tá? Então pode ser que ele tenha, por exemplo, um piriri e fique indo no banheiro a cada 5 minutos. Não sei, vai depender do seu conhecimento da área. Eu tô dando emagrecimento só como exemplo, tá? Isso serve para qualquer nicho, qualquer segmento. Saibam fazer essa diferença. Então, a sugestão fatal nada mais é do que dizer o futuro com esse conflito sem solução é trágico. Beleza? Vamos continuar. Item número 5 do nosso checklist é a descoberta. A descoberta nada mais é do que aquela famosa virada de chave. É quando algo mágico, muitas vezes, ou até algo de novo aparece para o personagem, né? É aquele momento onde o personagem encontra uma possível solução. Ele se depara com a solução, né? E é nesse momento que você, meu querido copywriter, meu querido profissional de marketing digital, começa a sugerir que o seu produto é a bendita solução para a resolução de todos os problemas neste momento. E aí a gente chega no nosso item 6, que é a solução. A solução nada mais é do que o momento onde o conflito é resolvido, a chave, né, que destrava todas as portas, o momento, o ápice da história, que é quando ele descobre
a solução do problema que ele estava enfrentando e necessariamente nesse momento é onde você mostra o seu produto ou serviço, né, como sendo a saída para os problemas dele. Tá? Aqui a gente tem um parênteses para abrir. Uma das dificuldades maiores que a gente tem quando cria histórias dentro da área de marketing, dentro de vendas e tal, é transformar o nosso personagem principal em um herói. Tá? Iago, para que eu preciso transformar esse personagem principal em um herói? Lembra que eu falei que o personagem, os principais, ou o principal, ele tem que ser uma personificação do teu prospecto, ele tem que ser o teu potencial cliente inserido na história de alguma maneira. A partir do momento que você transforma ele num herói, o seu cliente se sente esse herói. Então, por empatia, em tese, ele acaba se sentindo muito melhor com a solução mostrada na história. Por quê? Se o personagem da minha história é o meu cliente, meu prospecto, e o herói se deu bem, meu cliente vai lá e vai dizer, poxa, se essa solução serviu para esse cara que é igualzinho a mim, também vai servir para mim. E aí você tem que entender o seguinte, todo cliente deve ser o herói da sua história, tá? Porque eles vão tomar essas decisões baseadas exatamente no que a sua história vai direcionar. Porque se eu sou o herói dessa história e esse herói se deu bem no final, eu vou me dar bem também. E por mais que possa parecer algo lúdico, é interessante você ter isso de forma natural nos seus copies, nas suas histórias, para que você consiga trazer para ele a sensação depois de que quando termina a história ele pense, poxa, poderia ser eu o resultado dessa história. E aí é o momento que ele vai converter para um comprador, né? Pensando dessa forma. E aí, a gente chega no penúltimo item do nosso checklist, uma visão otimista. Ao contrário da sugestão fatal, que era uma predileção do futuro sem a solução de forma negativa, uma visão otimista nada mais é do que o futuro próspero que o herói vai ter, que o personagem principal vai ter, depois que ele adquiriu, depois que ele descobriu essa solução. Certo? Então, basicamente, é você enriquecer com valor, e não só com dinheiro, tá? Pode ser com dinheiro também, depende da tua história. Daqui pra frente ele ficou milionário. Acontece. Você vai enriquecer de valor a tua história, porque a partir do momento que o herói, o personagem, conseguiu a solução, ele se tornou alguém melhor. E essa visão otimista daqui pra frente, tudo vai ser melhor pra ele. Certo? E por fim, chegamos ao último item do nosso checklist, a mensagem-chave, que nada mais é do que o famoso moral da história. Esse é o momento que você expõe a grande sacada que a tua solução é, e é por esse motivo que o herói, que no caso é o teu cliente agora, vai compartilhar e perpetuar essa história, essa solução, de pessoa em pessoa. Né? Porque ele vai... É o fechamento da identificação dele. Nesse momento ele fala, poxa, realmente eu preciso dessa solução, eu preciso me tornar esse personagem que nessa história se deu muito bem, porque eu também quero me dar bem. E aí ele perpetua a tua história por aí afora. Certo? Eu te garanto, se você conseguir aplicar todos esses itens do checklist, a sua história vai ser muito mais rica, vai ser muito mais próxima e ter uma taxa de conversão muito maior para os teus prospectos. Certo? E aí você vai me dizer, onde é que eu posso usar esse checklist de histórias? Eu posso usar essas histórias onde? Aonde você quiser, meu bem. Onde você quiser. Página de vendas dá para você fazer uma história, carta de vendas dá para você fazer uma história, roteiro de vídeo dá para você fazer uma história. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui tem uma história, né? Claro, nem todas você vai conseguir fazer desse mesmo modelo, mas o ideal é que você consiga colocar histórias em qualquer situação. Um post para blog, post para Instagram, live você vai fazer, live educativa, se você quer ensinar alguma coisa, você constrói uma historiazinha e vai usando ela, é só você adaptar. Agora, muito cuidado, tá? Para não exagerar, porque é aquilo que eu falo, quanto mais distante tiver do teu prospecto, mais difícil vai ser dele se identificar. Consequentemente, maior a taxa de erro, de falha nesse tipo de estratégia, tá bem? Chegamos ao final, então. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, o famoso sininho, né? E se você quiser conferir mais conteúdos como esse, tem aqui no YouTube, tem outros vídeos que a gente já publicou, mas a gente também está online no Instagram, se você quiser, é @seunegociodigital_oficial, no Facebook também, e a gente vai estar com uma novidade na sexta-feira, que eu não sei se eu posso revelar ainda, mas eu não vou dizer que a gente está fazendo um podcast, tá bom? Então, por favor, não me perguntem, tá? Porque eu não posso dizer ainda que vai estrear na sexta-feira um podcast, tá bom? Mas, enfim, tem também o nosso grupo no Telegram, se você quiser, tem o nosso blog, tudo aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado.
Um forte abraço e até a próxima quarta com mais um conteúdo para vocês aqui no seu Negócio Digital Oficial. Um forte abraço e tchau!